E aí, meus amados, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Espero que sim. Felizes com Jesus? Espero que sim também. Desfrutando da paz que excede todo o entendimento. Cara, hoje eu quero falar com vocês sobre um tema advertido. O que é isso? Nossa, eu quero fazer uma advertência. Quero te dar um ponto de atenção. Quero falar sobre profecia. Mais necessariamente sobre falsa profecia. Se esse tema é importante e é caro para você, assim como é para mim, fica nesse vídeo comigo até o final e me dê o benefício da dúvida. Aposto que você não vai se arrepender. Bom, eu sou o Glaucio Cardoso. Se você ainda não me conhece, aqui nesse canal a gente só fala de assuntos cristãos. Se você gostar desse vídeo ao final, eu te convido a ficar por aqui. Você faz isso clicando aqui embaixo, nesse botãozinho chamado inscreva-se. Não esquece também de ativar as notificações clicando no sininho. Assim você não vai perder vídeos como esse que eu tenho trazido para você, porque Deus tem colocado no meu coração para transbordar sobre a sua vida. Dito isso, vamos ao tema do vídeo. Bom, esse é um tema muito caro para mim, como eu já disse no início do vídeo, e eu tô tentando até trazer um cunho um pouco mais sério aqui, sem brincar tanto como eu costumo fazer, né? Eu tento deixar os vídeos mais leves, de uma forma um pouco mais engraçada até, mas dessa vez eu quero fazer algo diferente aqui, porque esse assunto tem que ser tratado com seriedade, tá? Eu iria até usar o termo parece, mas não parece não. Isso é uma realidade, as pessoas perderam o temor. E isso é um ponto de atenção pra gente, porque quando eu digo as pessoas, eu estou me incluindo nisso, não no sentido que eu tenha perdido o temor, mas que eu possa vir a perder, né? A gente olha para o que tem acontecido, não só no Brasil, irmãos, isso é na Igreja de Cristo, mundial, de uma forma geral, é uma coisa universalizada, né? Você encontra falsas profecias em todos os lugares, em todas as nações, em todas as culturas, em várias línguas diferentes. Tem pessoas se utilizando do dom de Deus para tirar proveitos para si próprio. E falsa profecia, ela sempre vai ter o intuito, colocar o homem no centro, ou seja, fazer o homem parecer ser aquilo que ele não é, mostrar que ele carrega uma capacidade que é dele próprio, mas que na verdade é uma capacidade que vem de Deus. É trazer os holofotes e o estrelato para si, é tirar Deus e Jesus do centro, é fazer com que o mover do Espírito Santo se torne um mover seu, um mover próprio. É bagagem espiritual para que as pessoas olhem para você e te encarem como o Uru, uma pessoa que elas vão procurar quando elas precisarem de uma direção, ao invés de procurar o próprio Deus. É quando a pessoa quer se tornar o gênio da lâmpada, aquele que é sempre procurado para atender os desejos. E por que os profetas falsos fazem esse tipo de coisa? Para exercer domínio e controle sobre as massas. A estratégia é a mesma, irmãos. A estratégia é a mesma desde muitos anos atrás, desde a época do Antigo Testamento. A gente vai ver no Antigo Testamento o tempo inteiro, principalmente através dos profetas, menores ou maiores, Deus exortando a população de Israel a não darem ouvidos aos falsos profetas, porque eles profetizavam segundo o seu bel prazer. Eles profetizavam segundo os seus próprios desejos, interesses e os seus corações falidos, falsos, fajutos. E é sobre isso que eu quero falar com você nesse vídeo. Estamos vivendo uma época em que isso tem se disseminado de uma forma até um pouco assustadora. E muito disso não é culpa só dos falsos profetas, mas também das pessoas que correm atrás de falsas profecias. As pessoas não querem mais ouvir a palavra pura e simples, a palavra que liberta, a palavra que salva, a palavra que confronta, mas que também traz um arrependimento genuíno e te garante uma salvação verdadeira. As pessoas não querem mais isso. As pessoas não querem mais ouvir uma exposição da palavra. Elas não querem mais que você chegue no púlpito, chegue no altar, abra sua Bíblia e leia simplesmente um salmo. Elas querem chaves, elas querem senhas, elas querem frases de efeito que façam elas saírem das igrejas com os egos afagados. E talvez eu esteja falando com você, que está aí do outro lado, que seja essa pessoa que está indo atrás desse tipo de coisa. Deixa eu te dizer que talvez você esteja indo atrás de espíritos de engano. Você esteja baseando toda a sua vida numa palavra falsa, que nunca veio do Senhor. E sabe qual é o pior disso tudo? É que depois, no final das contas, você vai se decepcionar, porque você está esperando de Deus uma coisa que Deus nunca falou para você. E a culpa disso não é de Deus e às vezes também não é do falso profeta. A culpa disso é sua. A palavra vai dizer que nós não somos tentados por Deus e também não somos sempre tentados pelo diabo. Na grande maioria das vezes, nós somos tentados pelas nossas próprias cobiças. Tiago vai dizer isso. Nós somos tentados pelas nossas próprias concupiscências, ou seja, não queremos ouvir aquilo que precisamos ouvir, queremos ouvir aquilo que queremos ouvir. E se já decidimos o que queremos ouvir, irmãos, não adianta Deus falar nada que seja contrário àquilo que a gente não vai dar ouvidos. Quantos de nós, muitas das vezes, buscando direção, buscando ser guiados pelo Espírito Santo, perguntamos para Ele, Senhor, o que o Senhor quer que façamos? E ao ouvirmos de Deus aquilo que não queremos ouvir, abstraímos. Dizemos simplesmente que aquilo não vem de Deus, procuramos desculpas na aleatoriedade, na genericidade da vida, dizendo, cara,
pode ser que seja Deus, mas eu acho que não é não, eu vou esperar uma próxima ocasião, uma próxima resposta, um novo sinal. E chega num ponto que você está tão decidido a ouvir o ídolo do seu coração que Deus te entrega ao seu próprio prazer, te entrega aos ídolos que você construiu dentro de você mesmo. Ele deixa você servir a sua própria vontade, já que você decidiu não servir. Isso aqui é muito sério, irmãos. Existe uma passagem no texto de Ezequiel que o Senhor vai dizer a Ezequiel o seguinte: Ezequiel, vá para a porta da cidade. E a porta da cidade, irmãos, naquela época do Antigo Testamento, ela era conhecida por ser o lugar onde se tomavam as decisões da cidade. Então as autoridades, elas ficavam à porta da cidade conversando e tomando decisões. E Deus vai dizer para Ezequiel, que era um profeta, um dos profetas maiores, para que ele ficasse na porta da cidade. Ezequiel, ele é conhecido por ser um profeta que fazia muitos atos proféticos, coisas até que, se a gente visse acontecer hoje, a gente chamaria Ezequiel de completo maluco. Aquele cara que joga pedra na lua, sabe? Mas Ezequiel, ele estava sempre debaixo da direção do Senhor. E é engraçado que Ezequiel fazia muitos desses atos proféticos em público. Então eu fico imaginando que muitas dessas autoridades que ficavam à porta da cidade, por estarem justamente muito próximo do centro daquelas cidades, eles viam a maioria dos atos proféticos que Ezequiel realizara. As coisas que Ezequiel fazia e qual era a lição de moral que aquelas profecias que Deus mandava Ezequiel executar tinha como sentido. E Deus por diversas vezes exortou não só o povo, mas também as autoridades de Israel através de Ezequiel, dizendo o que eles deveriam fazer e que se eles não fizessem, qual seria a consequência. E o primeiro ponto que eu quero trazer para você aqui, o primeiro não, né? Isso aqui já é talvez o quarto, o quinto ou o sexto. Eu já falei muita coisa nesse vídeo, mas um dos pontos que eu quero trazer para você aqui é que, cara, existe um padrão, né? Eu já vou voltar aqui no em Ezequiel, mas existe um padrão que eu tenho percebido lendo os textos dos profetas. Eu tenho lido o Antigo Testamento, eu tenho feito esse plano, né? Eu comecei no início do ano e estou vindo aqui até o final do ano lendo a Bíblia inteira, mas eu estou muito focado no livro dos profetas. E eu tenho percebido um padrão, que é um padrão muito recorrente, que é um padrão das profecias verdadeiras. Geralmente, o que as profecias verdadeiras tinham em comum, independente do profeta que as realizara? O padrão era o seguinte: ela primeiro apontava um erro, chamava ao arrependimento e depois dava uma esperança. Apontava um erro, chamava ao arrependimento, depois dava uma esperança. O que nós temos visto hoje é o oposto disso. Nós temos visto as profecias sendo usadas apenas para dar esperanças. E muitas das vezes esperanças falsas, para pessoas pecadoras que vão continuar reincidindo no seu pecado e esperando por uma promessa que nunca veio do Senhor. Porque antes do Senhor te dar uma esperança de promessa, Ele quer que você reconheça o seu pecado e se arrependa. Então era isso que Ele fazia através dos profetas. Ele chamava a pessoa ao conhecimento do pecado dela, Ele chamava essa pessoa ao arrependimento e só então Ele dava uma esperança. E depois disso ainda existiam os mais, os poréns, os entretantos. Que é um ponto que é muito importante, que a gente também tem que prestar atenção toda vez que Deus fala conosco. Ele geralmente vai deixar um mais, porém, um entretanto. O que é isso, Glaucio? Ele vai liberar algo sobre a sua vida, ele vai te chamar ao arrependimento, ele vai te dar uma esperança, mas ele também vai te dar uma consequência caso você não escolha ir por aquele caminho. Ele vai dizer, mas, porém, entretanto, se você escolher esse caminho que é diferente do caminho que eu estou te instruindo aí, isso e isso vai acontecer. E Deus fazia isso o tempo inteiro. Voltando para o texto de Ezequiel, Deus manda Ezequiel para a porta da cidade, ficar com aquelas autoridades. E Deus instrui Ezequiel dizendo o seguinte: Ezequiel, as autoridades irão te procurar e pedir para que você profetize para eles. Só que aqui eu vou parafrasear o texto, tá, irmãos? Só que eu, conhecendo o coração deles, sei que no coração deles, eles já resolveram o que querem ouvir. Eles já resolveram segundo os ídolos que eles construíram dentro de si mesmo. Preste atenção nisso aqui, irmãos. Deus aqui ele não está falando de um ídolo externo. Ele não está falando de um ídolo feito de pedra, de madeira ou de barro, como era muito comum naquela época. Ele está falando aqui de um ídolo que esses homens construíram dentro de si, ou seja, seus próprios desejos, suas próprias emoções, seus próprios sentimentos, aquilo que eles achavam que era a coisa certa. Deus está alertando Ezequiel dizendo assim: eles vão procurar você para ouvir a minha voz, mas eles já decidiram o que querem ouvir. Então, independente do que você vá falar, Ezequiel, eles não vão te escutar, vai entrar por um ouvido e vai sair pelo outro, principalmente se for contrário àquilo que eles já esperam que você fale, porque eles já decidiram. No coração deles, eles já sabem para onde irão, no coração deles, eles já sabem o que farão, no coração deles, eles já sabem que permanecerão no erro. E aqui entra um ponto, irmãos, que me enche de temor. E eu espero que te encha de temor aí do outro lado também.
Porque Deus vai dizer o seguinte para Ezequiel: então eu mesmo, o Senhor, os responderei de acordo com os seus ídolos. Eles já decidiram no coração deles o que eles querem ouvir. E uma vez que eles já decidiram, eu vou dar a resposta que eles querem. Irmãos, a pior coisa que Deus pode fazer por nós é nos dar a resposta que nós queremos. Existe uma passagem na Bíblia que vai dizer que Deus estabeleceu um juízo sobre o povo. E o juízo que Deus estabeleceu sobre o povo é entregar-lhes aos seus próprios desejos. Cara, uma das piores coisas que Deus pode fazer por nós é nos entregar aos nossos próprios desejos. Que a palavra vai dizer que enganoso é o coração do homem e profundamente corrupto. Então, voltando ao texto de Ezequiel, Deus faz esse alerta a Ezequiel e ele diz: Ezequiel, escute o que eles têm a dizer. Escute as perguntas que eles vão te fazer. E eles vão consultar a mim. Só que eles já decidiram não me ouvir porque eles têm outros ídolos. Eles estabeleceram os seus sentimentos, os seus desejos, as suas vontades como um ídolo acima de mim. Então, independente do que eu falo, independente de como eu os exorte, independente do pecado que eu aponte e os chame ao arrependimento, eles não farão. Então, eu mesmo, o Senhor, os responderei de acordo com os seus ídolos. O que Deus está dizendo é: eu vou responder aquilo que eles querem ouvir. Querido, isso aqui é forte demais. Cuidado. Cuidado se você tem andado por um caminho de engano e você tem se satisfeito com esse ídolo. Porque o engano se torna um ídolo dentro de nós se a gente decide viver enganado. Muitas das vezes Deus está tentando alertar a gente sobre caminhos de morte que a gente está entrando na nossa vida, mas a gente já fechou os nossos ouvidos e principalmente os nossos corações para ouvir a voz de Deus, porque a gente já decidiu o que quer fazer, a gente já decidiu o que quer ouvir, e a gente só vai na igreja com a tentativa de Deus confirmar aquilo que a gente já quer, que a gente já decidiu fazer. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, irmãos, isso é muito perigoso, porque Deus ele vai sim te alertar. Deus não quer deixar os seus filhos enganados. Deus quer que você siga o caminho de vida e não de morte. Ele quer que você escolha o caminho de bênção e não de maldição. Mas se ele está vendo que você já decidiu para onde você quer ir, o que você quer fazer, e que tudo que você está fazendo ao procurá-lo é encontrar respaldo para os seus erros, para continuar no seu pecado, querido, tenha temor a Deus, porque ele vai te responder segundo aos ídolos do seu coração. Ele vai entregar você aos seus próprios desejos. Ele já falou uma, ele já falou duas, ele já falou três, ele já falou quatro. Talvez na quinta, irmãos, ele diga: tudo bem, faça o que você quer fazer. É isso que você quer ouvir? Então ouça. Isso é muito perigoso. Sabe? Então primeiro eu quero falar com você, cara. Toma cuidado. Toma cuidado. Estamos vivendo uma época muito nebulosa, uma época muito obscura, no sentido de ouvirmos muitas coisas. Todos os lugares que vamos, não temos para onde correr. Se a gente não está numa igreja, se a gente não está num evento cristão, a gente está na internet rolando o nosso feed no Instagram, no Facebook, no TikTok, no YouTube da vida, procurando uma mensagem, procurando uma nova mensagem, procurando aquilo que a gente quer ouvir. A gente entra no YouTube e a gente consegue pesquisar por temas. É como se fosse um cardápio. Senhor, hoje eu quero ouvir sobre viver o novo ciclo do Senhor para minha vida. Então eu procuro lá no item de busca e eu consigo ouvir diversas mensagens sobre viver o novo de Deus. Hoje eu quero ouvir uma palavra sobre divórcio, mas eu não quero essa palavra aqui que confronta o meu pecado. Eu quero essa daqui que é a favor daquilo que eu acredito. Então eu também consigo escolher isso. Nós estamos escolhendo ídolos para nós mesmos. Estamos escolhendo sacerdotes para as nossas vidas. Cara, Paulo nos alerta sobre isso, irmãos, e a gente está vivendo esse tempo nesses tempos. A gente está vivendo esse tempo nesses tempos. Paulo falou que chegaria um dia em que as pessoas não suportariam essa doutrina, elas tapariam seus ouvidos porque sentiriam comichões e elas estabeleceriam para si falsos mestres. E é isso que as pessoas têm feito. Elas têm fugido do evangelho que confronta o pecado. E elas têm escolhido ouvir pessoas que afagam o seu ego. E esse é um cenário perfeito, é um cenário ideal para que falsos profetas exerçam controle sobre o povo de Deus. Ovelhas sem pastor, porque não querem ser pastoreadas. Ovelhas sem pastor, porque não querem ser pastoreadas. Ei, querido. O Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Ele me faz descansar em verdes pastos e guia-me mansamente por águas tranquilas. Isso não quer dizer que Ele vai fazer o seu desejo. Ele não vai deixar que você tenha falta de nada, isso significa que você vai ter o suficiente.
Os pastos verdejantes aos quais Ele vai te levar não são os pastos verdejantes do teu desejo. As águas tranquilas, elas podem ser turbulentas antes de chegar à calmaria. Lembre-se dos discípulos em alto mar, passando por uma tempestade. Jesus vem andando sobre as águas e eles perguntam: quem é aquele? É um fantasma? E Jesus entra no barco. Em outra ocasião, Jesus vai dizer que Jesus está deitado à polpa do barco, dormindo durante a tempestade. Os discípulos perguntam: Senhor, não se importa que pereçamos? E Jesus fala: cara, vocês estão com medo de quê? E Ele aquieta o vento e o mar. E eles perguntam: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Antes da calmaria veio a tempestade. Antes das águas tranquilas veio a tempestade. O Senhor é o teu pastor, Ele te leva a pastos verdejantes, não são os pastos verdejantes do teu desejo. E as águas tranquilas às vezes vão ser turbulentas, queridos. Ei, escute o que o Espírito tem te dito através desse vídeo. Falsas profecias estão aí. Profetas do Pix. Pessoas que abrem lives, que fazem engenharia social. Se você não sabe o que é engenharia social, é basicamente a pessoa arrumar um meio de conhecer sobre a sua vida, sobre a sua intimidade, com quem você é casado, quem são os seus filhos, quem é sua mãe, quem é o seu pai, onde você mora, onde você estuda. E através desse contexto dele conhecer a sua vida, ele profetiza coisas óbvias e genéricas sobre você, mas você está tão sensibilizado que acredita que aquilo veio da parte do Senhor. Deus nunca falou nada para essas pessoas, elas só fizeram algo através de uma manipulação humana. É muito fácil manipular pessoas, dentro de igrejas principalmente. Eu, como pregador, querido, em vários momentos estou no púlpito com o microfone na mão, eu olho para algumas pessoas enquanto eu estou pregando determinados temas e eu percebo que aquelas pessoas estão mais sensibilizadas quando eu toco em determinados assuntos. Se eu quisesse ser um manipulador, um falso profeta, seria extremamente fácil. É só eu observar. É só eu observar, é só eu estar atento. Eu toquei num assunto de divórcio, talvez uma irmã ali chorou, então eu sei que talvez ela esteja passando por aquele momento de divórcio. Eu toquei num assunto doença, uma outra irmã ali chorou, talvez ela esteja passando por um cenário de doença. Isso é engenharia social, é você perceber as pessoas e deduzir coisas sobre elas. E hoje está cheio de pessoas manipuladoras que se usam de engenharia social para tirar proveito sobre o corpo de Cristo. E é óbvio que algum dia essas pessoas irão pagar, é óbvio que em algum dia elas irão responder diante do tribunal de Deus, porque o Senhor disse que julgaria as nações, julgaria os atos dos ímpios, e Ele vai cumprir o que prometeu. Mas enquanto Ele não vem, enquanto Ele não cumpre, eu quero que você entenda, cara, não acredite em tudo que você ouve, julgue a profecia. Ei, isso aqui é um crivo, a profecia ela tem que te apontar um erro, um pecado, ela tem que te chamar ao arrependimento e só então ela vai te dar uma esperança. A profecia exorta, confronta e conforta. Exorta, confronta e conforta. Esse negócio de profecia que só conforta, só te dá conforto enquanto você permanece no pecado, indo a passos largos para o inferno. Ei, querido, isso é coisa do diabo. Eu espero de verdade que esse vídeo fale com você profundamente, cara. Porque desde o Antigo Testamento até hoje, o Senhor ainda está exortando a sua igreja a respeito desse assunto. E muito mais do que focarmos em bater nos falsos profetas, nós temos que instruir a noiva de Cristo, porque Cristo tem uma noiva, e essa noiva tem um noivo, e esse noivo está preocupado que você seja instruído. Então eu não tô aqui pra bater em X, bater em Y, pra falar nome de ninguém, igual eu vejo muita gente fazendo, cara. Ah, eu vou bater no fulano, eu vou bater no ciclano, eu vou bater no beltrano, eu vou fazer isso, eu vou fazer... Não, eu não vou perder meu tempo com isso. Eu tô aqui pra te instruir, eu tô aqui pra abrir os seus olhos. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. Ei, abra seus olhos, perceba o que esses homens têm feito, perceba os frutos dessas árvores, ei. Você conhece a árvore pelo fruto. Olha o fruto dessas pessoas. Que fruto eles têm dado? Fruto não é resultado. Não é porque eles têm resultado que significa que eles têm um fruto. Não é porque eles moram em mansões e dirigem carrões e têm a conta bancária cheia que eles estão dando frutos. Talvez isso seja o completo oposto. Ei, querido, fruto. Nossa, o que é fruto? Gálatas 5:22. Eu não vou dizer para você, vai lá e lê. Gálatas 5:22. Veja quais são os frutos do Espírito. E compare com as pessoas que você tem ouvido. Essas pessoas têm dado esses frutos? Ou tudo que elas fazem é contrário a esses frutos?
Bom, eu vou ficar por aqui. Eu espero que esse vídeo te confronte, te chame a atenção, te chame ao arrependimento se você é um caçador de profecia. Para com isso, irmão. Vai abrir tua Bíblia, vai ler a palavra, vai se relacionar com Deus. Ele quer falar com você, cara. Sabe por que nós somos enganados? Porque a gente quer ouvir do rio, ao invés de ouvir da fonte. O rio está poluído, o rio já está cheio de sujeira. Tem galho, tem planta, tem areia, tem pedra. Ei, vai beber da fonte. A fonte está disponível. Bom, eu vou ficar por aqui. Espero que esse vídeo fale com você. Se você gostou, curte, comenta, compartilha. Compartilha com as pessoas que você acha que precisam ouvir essa palavra. É uma palavra um pouco mais séria, um pouco mais dura, mas que precisa ser dita. É uma palavra de instrução para o nome de Cristo. Bom, acho que é isso. Um beijo no seu coração, fique com Jesus e não se esqueça que Ele é e sempre será o centro. Até a próxima.